Olá, bom dia. Hoje é dia 11 de novembro, um dia feriado aqui na França, final da guerra, que estamos comemorando hoje. Não sei se devemos comemorar uma guerra, mas continuamos comemorando o final dessa e o final da outra também, né? Todos os dois finais de guerras aqui na França são feriados nacionais. Mas, de qualquer forma, estamos confinados, estamos em casa. Hoje está fazendo um dia maravilhoso, temos aqui do nosso vilarejo uma vista linda das montanhas e do mar e da Espanha, mas estamos confinados. Mas, assim, ainda podemos, talvez, usar esse tempo para conhecermos um pouco mais a palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Muito interessante. Duas palavras importantes aqui, promessa e penhor. Todas as duas começam com P em português. Promessa e penhor. Esse texto está falando, então, do selo que nós recebemos do Espírito Santo quando nascemos de novo, ou segundo a palavra de Jesus em João capítulo 3, quando nascemos do alto. Quando nascemos do alto, o Espírito Santo veio em nós e nós fomos selados com o Espírito Santo do Senhor. Porque nós somos a propriedade do Senhor. E aqui ele está falando, então, de promessa. E essa promessa, ela vem dos textos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. E olha o que diz o capítulo 31 e o verso 33 de Jeremias. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E esse texto, então, é citado no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 10, verso 6. Interessante. Então, quando esse texto é citado no Novo Testamento, a gente entende que essa promessa não é só para a casa de Israel, mas para todas as pessoas que vivem neste planeta. Deus escreve a sua lei em nossos corações. Sua lei de amor está em nossos corações. Não é algo exterior a gente, é algo que está no nosso coração. Em João capítulo 13, Jesus então vai anunciar aos seus discípulos que ele vai partir e lá onde ele vai, eles não podem, pelo menos naquele momento, segui-lo. Então, um medo muito grande vai se apoderar dos discípulos de Jesus. E no início do capítulo 14, que na verdade 13 e 14 era um texto só, mas dividido em dois capítulos aí, quando um francês começou e o inglês começaram a colocar capítulos e versículos na Bíblia. E no capítulo 14, Jesus diz: não tenham medo. A palavra medo utilizada ali é a mesma palavra que é utilizada quando Jesus está andando sobre a água. Não, desculpa. Quando Jesus diz à tempestade, cala-te. E eles dizem, mas que homem é esse que fala com a tempestade, que manda a tempestade parar, se calar? E eles têm um medo muito grande, aquele tipo de medo que paralisa você. Você que não gosta de andar de avião, talvez quando você tem uma turbulênciazinha, né? E às vezes nemzinha, turbulência grande. Então, aquele medo que te paralisa, é esse medo que o pessoal tá, porque eles estão ouvindo que Jesus vai sair, vai partir. E no capítulo 14, também no capítulo 16 de João, Jesus diz: mas eu vou voltar para vocês. E ele diz isso falando do Consolador. Quando que Jesus voltou para os discípulos? 50 dias depois de ter falado aquilo. 50 dias não é nada, né? Quase que o tempo que a gente vai estar passando nessa segunda quarentena aqui na França. Coisa de doido, né? 50 dias. Quando foi que Jesus voltou para os seus discípulos? No dia de Pentecostes. Ele enviou o seu Espírito, o que Paulo chama de Espírito de Cristo, enviou o seu Espírito no coração dos seus discípulos. E depois daquele dia, toda vez que alguém nasce de novo, ele recebe em seu coração o Espírito Santo de Deus. Foi uma promessa que Deus cumpriu. A segunda palavra é a palavra penhor, que garante a herança do Senhor. O penhor é algo que era dado antes de você ter a sua herança, antes de você receber aquilo que você comprou, você tinha que dar um penhor, até que você conseguisse resgatar, então, a sua propriedade, o seu produto, aquilo que te pertencia. O penhor que Deus colocou em nosso coração é o Espírito Santo, que garante a herança do Senhor. Eu faço o caminho de Compostela, principalmente na Espanha,
E como o caminho passa, na verdade, no meu vilarejo, o Caminho do Norte, ou também conhecido como o Caminho do Litoral, e uma coisa interessante que a gente aprende no Caminho de Compostela, ou em qualquer outro caminho, é que quando você começa a andar, se você pensar em cada segundo, cada quilômetro, cada hora, e esse ano eu andei 10 horas todo dia, se você pensar nas 10 horas que você vai andar, você não consegue chegar onde você quer chegar. O que te ajuda a chegar é quando você decide que você vai chegar naquela cidade, naquele lugar. Cada dia você diz, hoje eu vou andar tantos quilômetros e eu vou chegar naquele lugar. E quando você tem mais assim mais organizado, você pega o seu celular, liga pro albergue e pergunta se você pode ficar lá naquele dia, naquela final do dia. Você começa a caminhar bem cedo para chegar antes da noite. Você sabe que é lá que você vai chegar. Quando você caminha com Jesus, quando você tem o Espírito Santo em você, você sabe que você já chegou. Por quê? Porque Deus colocou o seu Espírito no seu coração, para que você chegue. Deus quer que você chegue e Deus sabe que você vai chegar. Se você começa a caminhar com espíritos de derrota, dizendo nunca vou chegar, o inimigo está furioso, o mundo está no maligno, é difícil, tem isso, tem aquilo, blá, 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 você nunca chega. Agora, se você sai de casa caminhando com Jesus e diz, eu já cheguei, aí você chega. Porque, na verdade, você já chegou. Você tem o penhor do Espírito Santo, o penhor de Deus no seu coração. Deus te abençoe.